chegou então no livro de Atos, e aqui a gente começa a perceber o quão lindo é a convivência em comunidade, o quão lindo foi a herança que Jesus deixou do comportamento dele, da maneira como a gente deveria agir de lá em diante, e como foi fiel a maneira como os discípulos eles reproduziram isso. E eu quero deixar para você alguns pontos a respeito das atitudes de Jesus que foram reproduzidas pelos discípulos. E eu vou começar falando que eles pregavam, eles levavam a palavra por onde eles passavam, pela cidade onde eles iam passando, eles pregavam com autoridade, eles pregavam com poder. A Bíblia diz que havia a presença do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo sobre eles. E a Bíblia fala que eles vendiam as coisas deles para ajudar os outros, que eles discutiam em igual com pessoas que tinham influência, pessoas que tinham autoridade naquela época. Então eles, além de levar a palavra, eles curavam, eles expulsavam demônios, eles reproduziam tudo aquilo que Jesus ensinou para eles. A segunda coisa que eu quero falar com você é que em alguns momentos a gente percebe que eles também paravam em algumas cidades para conversar com alguns irmãos e para orar com eles. E essa era uma atitude de Jesus. Quando ele tinha alguma coisa à frente para enfrentar, então a gente via essa dependência de Jesus em parar, em se separar dos discípulos, em ir até Deus e ali no momento de solitude com Deus, ele entregar a oração dele, pedir uma ajuda para Deus, pedir uma orientação para Deus. Os discípulos eles seguiam esse exemplo de Jesus, então eles entendiam que eles precisavam de um momento de quietude, eles precisavam não só agir, mas eles precisavam às vezes parar um pouquinho com o irmão e orar e pedir uma orientação de Deus para depois seguir em frente. Então vamos para o terceiro ponto, eles foram presos, mas a Bíblia diz que em seguida eles foram soltos porque não havia prova suficiente a respeito das coisas que eles vinham fazendo, das acusações que eles receberam, né? Então não tinha prova suficiente. E aí a Bíblia fala algo que é bastante impressionante, que eles se alegraram porque eles consideraram que aquilo era honra, que eles tinham sido presos porque eles estavam reproduzindo a mesma atitude de Jesus, que as pessoas estavam vendo neles a mesma atitude de Jesus. Então eles ficaram alegres com aquilo, né? Ou seja, a gente está indo no caminho certo, eles estão nos perseguindo como perseguiam o nosso mestre. Então assim, a Bíblia fala que eles saíram da prisão alegres e felizes e eles permaneceram anunciando a palavra com felicidade. E por último, uma pequena observaçãozinha que eu queria fazer para você é que sobre eles havia grande graça, havia poderosa graça, havia abundante graça. Tudo aquilo que estava sobre Jesus também esteve sobre eles. Na verdade, os discípulos, eles não esperaram Jesus se encontrar com Deus, voltar e criaram um novo método, mas eles reproduziram aquilo que Jesus tinha ensinado. Eles não simplesmente mudaram tudo, mudaram a maneira de fazer, criaram algo que eles achavam que era necessário para época, mas não, eles seguiram fielmente anunciando o evangelho como Jesus tinha ensinado, vendendo as coisas dele, orando, buscando a Deus, anunciando a verdade como ele tinha os ensinado. E aí eu quero concluir dizendo que todas essas coisas que eles faziam, elas tinham consequências e elas provocavam reações nas pessoas. Então as reações que a gente vai lendo ao longo desses capítulos, ao longo desses versículos, é que muitas vezes as pessoas que iam vendo esses milagres, elas iam ficando admiradas, elas iam ficando maravilhadas. A Bíblia fala que eles ficavam perplexos com aquilo e a Bíblia diz que eles eram curados e batizados tanto em água quanto no Espírito Santo. Então essa era a reação que era causada no meio daquele evangelismo que os discípulos estavam dando continuidade. E a consequência é que a gente percebe que a conversão ela era gradativa. A Bíblia fala que primeiro Matias se converteu, depois foram 3.000 pessoas, depois eram 5.000 pessoas e depois multidões, mulheres de alto escalão, mulheres sábias, muitos homens, em seguida foram gregos, judeus. A Bíblia diz que os gentios começaram a se converter. Então a gente percebe que a conversão, a aceitação de Jesus Cristo, a paixão, ela começou a se alastrar e muitas pessoas foram ganhas para ele. E isso é até hoje, acontece até hoje. A gente vê que as religiões elas estão se unificando, o avivamento tem chego na nossa geração e isso tudo é consequência de uma atitude que veio lá da igreja de Atos. E aí eu vou ler para você para finalizar Atos 9:31 que diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia, Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo em temor no amor do Senhor. Ou seja, a igreja crescia, tinha paz e ela temia ao Senhor. O Alicerce termina aqui e até o próximo vídeo.